Aleluia. Queridos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez. Pela terceira vez estar aqui. Amém. Para trazer a mensagem. Louvo a Deus pela vida do irmão José Henrique. Deus o abençoe pela oportunidade. Quando ele me chama para pregar, eu não venho só para pregar. Eu não venho por causa da mensagem para pregar. Eu venho por causa da recepção dos irmãos primeiro. Porque a primeira imagem, né, é aquela que fala. Aleluia. Porque tem lugares que a gente vai que só Jesus. Você não é bem recebido, não. É as pedradas que a gente leva por levar o Evangelho. Deus abençoe a vida da igreja toda. Deus abençoe a vida do irmão, de toda a sua família, de toda a sua casa. Deus abençoe a vida de todos que estão aqui, todos mesmo. Está a minha esposa, a minha vida. Se um dia falar para mim, se um dia alguém falar para mim assim, André, você não consegue pregar 30 dias no mês, eu falo, não posso. Porque se eu pregar os 30 dias, eu não tenho a minha família. Se pregar 20, também não. Porque antes de pregar aqui, tem que cuidar da minha família. Esse dia perguntaram para mim assim, André, você está sumido, não está pregando direito? Não, estou cuidando da minha família. Amém. Porque pregar é fácil, porque pregar você vai quando alguém te convida. Mas sua família é uma só que você tem. Já trago a saudação dos meus líderes, o pastor Eduardo Pinho e a sua esposa missionária Geis, da igreja da qual faço parte, no bairro Marajó, Igreja Peniel Nova Jerusalém. Amém. Avisei a ele, pedi a bênção a ele, ele falou, vai lá e manda um abraço para a igreja. Amém. Quem trouxe a sua Bíblia? Aleluia. Faz uns 2 anos que a gente combinou de tomar uma coca, né, Marcelo? Tem que tomar aquela coca, né? Quem está vivo sempre aparece, né? Tem que marcar para nós tomar, né? Meus irmãos, abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 2 ao 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 2 ao 4. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2. Eu quero que todos prestem atenção na mensagem, né? Ainda estou ouvindo barulho de Bíblia. Aleluia, Deus. Deus poderoso. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo. Era o quê? O qual todos os dias era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, quando viu a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu para que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olhe para nós. Antes de você se assentar, olhe para alguém que está ao teu lado e diga o tema desta mensagem. Não espere apenas. Não espere apenas. Mas peça. Peça. Não espere apenas. Não espere apenas. Mas peça. Peça. Amém? Pode acabar o teu assunto glorificando a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Meus irmãos, Glória.
Já tive a oportunidade de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E quando eu comecei a ler, eu comecei a descobrir que Deus e o diabo têm poder. Mas há uma diferença de poderes, porque o diabo tem poder, mas o seu poder é limitado. Deus permite que o diabo, com seu poder, fazer aquilo que é permissivo a Deus. É a vontade permissiva de Deus. Mas a outra vontade de Deus, chamada vontade absoluta, aonde, quando Deus quer fazer algo, o diabo não consegue parar. Porque em toda a Bíblia Sagrada, eu li que Deus faz muralha de toneladas de quilo descer ao chão em segundos. Eu já vi Deus vencer batalhas com banda de música, sem espada, sem lança, sem escudo. Eu já vi Deus abater inimigos com a sua mão direita. Eu já vi Deus enviar anjos para o exército e matar 180 mil assírios da Síria pelo sopro da morte. Eu já vi porque lá já li a Bíblia. Mas ao desfolhar as páginas da Bíblia, você vê que o poder do diabo, além de ser limitado, o de Deus é ilimitado. O poder de Deus não tem fim. O poder de Deus é eterno. A Bíblia menciona-se que o Senhor, Ele só consegue descer através da obediência. As maiores vitórias que Deus dava para Israel não era apenas na lança, não era apenas na espada, não era apenas na arte da guerra, não era poder bélico, não era poder físico, não era poder tecnológico. Na Bíblia, as maiores vitórias que Deus dava ao seu povo era quando o povo dobrava o joelho e clamava diante de Deus. Glória E a a Bíblia Deus. diz que quando o povo se ajoelhava, Deus descia em espírito, usava o profeta, e o profeta avisava ao rei, e o rei avisava ao sacerdote, o sacerdote avisava ao profeta, e o profeta avisava ao povo que Deus irá descer com poder e grande glória para abater os inimigos pela oração daquele guerreiro. Sabe o que é isto? É obediência a Deus. Você quer saber de uma coisa? Para Deus abençoar alguém, Deus não quer saber quanto você tem na conta bancária. Deus não quer saber se você tem 10 mil reais na conta bancária ou tem R$1 no bolso. Deus não quer saber se teu celeiro está vazio ou se está cheio. O que Deus quer saber de você nessa noite? Deus quer saber de você nessa noite se alguma coisa você tem para entregar para Ele hoje. Porque tudo que há nessa terra é passageiro, tudo que há nessa terra passa, mas há algo dentro de nós que a Bíblia diz que é eterno, há algo de nós que é chama. Porque Jeremias capítulo 4, Jeremias disse: Senhor, muitos estão me humilhando, muitos estão me perseguindo. Senhor, será que o Senhor me iludiu? Senhor, eu nunca mais prego. E no verso 5 a Bíblia diz: e há um fogo ardente que me chama o coração, me renovou novamente. E eu disse: continuarei na batalha, continuarei na peleja, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me sustenta. Quem sustenta a igreja não é o pastor, quem sustenta não é o teu vizinho, quem sustenta não é o prefeito, quem sustenta a casa é o dono da igreja, é o dono da glória, é o dono que um dia ele desceu, mas vai subir junto com a gente. Glória a Deus. Glória a Deus, alô Jesus. Glória, aleluia. A maior presença estará aqui nessa noite. Olha para mim, presta atenção para você entender isso aqui. Então, na Bíblia está dizendo que as maiores vitórias, porque Deus, até porque, olha, eu já tive oportunidade de entrar em várias igrejas, e você vê crentes pregadores que diz que teve batalha no céu, que Satanás lutou com Deus. Não sei se alguém já ouviu isso, ou já ouviu, que teve batalha no céu, que Satanás foi lá e bateu de frente com Deus, saíram na mão com Deus.
heresias que o povo prega, heresias que pregadores se pregam para aliciar a sua mente. Porque como o poder do diabo é igual a Deus, aonde teve batalha nos céus, como o diabo vai bater de frente com Deus? É perca de viagem. Porque no capítulo 10 de Daniel, o Senhor disse: eu não preciso bater de frente com você, Satanás. Vai lá, Miguel. Envia a resposta do meu servo Daniel e fala para eles que ele orou durante 21 dias. E diga para ele que aí encerrou o seu dia de jejum hoje. Deus não precisou nem ele mesmo descer. Ele foi lá e enviou o seu arcanjo para descer lá e acabar com o diabo naquele dia. Sabe o que é isso? Deus não precisa nem colocar a mão quando ele quer bater. Deus pode usar qualquer anjo para ir lá e descer e acabar com qualquer demônio. Isso é se você crer, irmãos. O que eu prego aqui nessa noite é Bíblia. Quem gosta de Bíblia aqui? Glória a Deus. Olha só que interessante. Em Gênesis e Apocalipse a gente vai ver que Deus tem muito poder. Seu poder é extraordinário. Deus contempla, Deus vê tudo. Mas o mundo está perdido. A humanidade está perdida. A humanidade já estava a caminho da condenação eterna. O que ele vai fazer agora? Enviar o seu ungido à terra. Jesus. A Bíblia diz que ele vem pela Virgem Maria, conforme o profeta Zacarias. Ele disse que ele desceria e semearia em seu ventre através do Espírito, sem relação. O próprio Espírito que é enviado por Deus. Jesus, dentro do ventre de Maria, a Bíblia diz que ele nasce, ele cresce, ele ajuda seus pais, ele tem a mesma função como que nós homens faz. Mas seu ministério começa aos 30 anos de idade. E o seu ministério é o quê? Salvar e nos achar. Porque a Bíblia diz que eu e você estávamos perdidos, mas ele chegou para dar graça e dar vida, e vida com abundância. A Bíblia diz que ele vem, mas ele também sofre. A Bíblia diz que ele entra nos lugares e ele é mal recebido. E quando ele é mal recebido, ele avisa ao povo: se você for em algum lugar e você for mal recebido, tire a poeira dos teus pés. Olha só que interessante, e nunca mais volte lá. Se o próprio Cristo nos ensina que se nós somos em um lugar e nós não fomos bem-vindos àquele lugar, fomos mal recebidos, a Bíblia nos afirma que nós não devemos voltar lá. E a Bíblia diz então que o seu ministério de Jesus é poderoso. Ele multiplica pão, multiplica peixe, transforma a água em vinho, ressuscita morto, dá visão ao cego, ele cura o surdo, levanta o paralítico, expulsa um homem com 6.100 demônios e joga uma manada de porcos. Sabe o que é isto? Poder de Deus. Mas seu ministério também, aos final dos 3 anos e meio, está se findando. E quando se finda, os discípulos que estão com ele já estão sendo alertados pelo que ele vai sofrer. Porque entre eles Judas disse: olha, tem um povo em Jerusalém te esperando, Jesus. Mestre, tem um povo em Jerusalém que te espera para ser coroado novo rei. Jesus olha para ele e disse: não é dessa maneira que você vê. Pois o Filho do Homem irá sofrer em Jerusalém, na sua cidade. Ele será entregue aos homens, ele será flagelado, ele será açoitado, irão cuspi-lo, e no final irão matá-lo. A Bíblia diz então que na última ceia Jesus parte o pão, simbolizando a nova aliança de Deus feita por nós, pelos seus pais no Monte Sião. Ele reparte o pão, entrega o suco de uva. Os discípulos participam da Santa Ceia, da última Santa Ceia antes da Páscoa. E a Bíblia vai dizer que ao final da ceia, Judas se retira. Para quê? Para cumprir o propósito, o plano de Deus. A Bíblia diz que Judas o trai
por 30 moedas de prata. O sumo sacerdote Caifás e Anás envia os sacerdotes e os soldados ao Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, e prende Jesus. E quando Jesus é preso, a Bíblia diz que ele está chegando às 4 horas da manhã. Jesus é preso e levado ao Sinédrio. Às 6 horas da manhã ele está sendo julgado por Herodes e Pôncio Pilatos e Caifás. Então a Bíblia diz que ele está sendo julgado. Em nenhuma maneira, de nenhuma forma, Jesus mente. Ele disse: eu enviei a verdade a todos, e a todos que aceitam a verdade ouvem a minha voz. Deixa eu repetir para você entender aqui. Eu nasci para levar a verdade. Ele disse: e todo aquele que sabe e conhece a verdade ouve a minha voz. Quem ouve a verdade vê Jesus. Quem recebe a verdade vê Jesus. Quem não anda na mentira vê Jesus. Quem leva uma vida de santidade vê Jesus, porque ele disse: sem santificação ninguém verá ao Senhor. Glória a Deus. Ele está preso, mas não há nada que faça voltar atrás. Jesus é preso. Às 7 horas da manhã já é o julgamento final. Pôncio Pilatos sente tristeza em seu coração, porque se eu ler a Bíblia, ele não quer crucificar a Jesus. A cruz que era feita para Barrabás, mas ele não quer crucificar Jesus, porque na Bíblia diz: que mal eu vejo a este homem. Jesus o pecou? Ele não peca, mas por que Pôncio Pilatos disse: eu não vejo nada errado nesse homem? O Espírito de Deus brilhou naquele homem. Mas a Bíblia diz que o povo começava a falar: crucificam, crucificam, crucificam. E a Bíblia diz que pela opressão do povo ele não resistiu, e por ele não perder a posse de governador, ele prefere crucificar a Jesus. E correndo aqui, ele é crucificado na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Ele já está no madeiro. E a Bíblia diz que ele sofre, porque ele leva 42 chibatadas de azorrague. Ele é cuspido, ele leva soco na cara, ele é xingado de mentiroso, chamado de comilão. A Bíblia diz que o povo humilhou Jesus naquele dia. E a Bíblia diz, meus queridos, que ele está na cruz do Calvário já, e do lado dele está 2 ladrões. À sua direita, diz a Bíblia, que em vez de eu pedir perdão, ele diz: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e salva-te a ti mesmo, porque se o Senhor descer, esse povo também que está vendo, ele vai crer que o Senhor é o Filho de Deus. Jesus nada responde, mas a outra à sua esquerda que olha para ele, ele não vê Jesus com coroa de ouro, ele não vê Jesus com manto sacerdotal, mas ele olha para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Jesus não dá resposta para aquele que blasfemou. Jesus dá resposta para aquele que pediu para ele naquele dia, porque ele olhou e disse: para quem não me pede nada, eu não dou nada, eu só dou para quem me pede. Ele disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia. Eu tenho um recado para dar para o diabo aqui nessa noite. Deixa o povo clamar aqui nessa noite, porque enquanto o povo que está aqui está clamando, Deus tem uma resposta para dar àquele que pede nessa noite. Oh, glória. Ele disse: ainda hoje, glória a Deus, você estarás comigo no paraíso. Em outras linhas, ele está dizendo: meu corpo eles vão pegar, meu espírito volta para o meu Pai, mas antes de eu entrar no paraíso, a tua alma também vai comigo naquele dia. glória a Deus. Então ele morre, mas a Bíblia diz que ao domingo de manhã ele ressuscita. Santo é teu nome.
Deixa eu repetir, ao terceiro dia ele ressuscita naquele dia. Glória a Deus. Porque enquanto muitos estavam pensando que tinha acabado o plano da salvação, no mundo espiritual, Deus já estava glorificando a Jesus naquele dia. Porque a Bíblia diz que ele entra no céu coroado e com manto cheio de glória no céu e recebido com anjos celestiais em Atos 1. E a Bíblia diz então que ele ressuscita, mas o seu corpo já está gloriado naquele dia. A Bíblia diz, minha irmã, ele já ressuscitou, seu corpo já está ressurreto, um corpo glorificado. Os discípulos com medo, quando ele aparece, a Tomé duvidando dele, e diz: eu não acredito que ele ressuscitou. Jesus olhando para ele, disse: você não quer ver se eu ressuscitei? Então toca aqui na minha mão, toca no meu pé, e só para provar para você que eu ressuscitei, dá um favo de mel, dá um pedaço de favo de mel e dá um pedaço de peixe, porque eu vou comer na frente deles para eles saberem que eu ainda como ainda. Glória a Deus. Olha que interessante, mesmo ele ressuscitado, as marcas ainda estão naquele dia, as marcas da mão, dos pregos no pé, naquele dia. Hoje, Jesus está no céu, ele está no seu santo. Você sabia que tem muita gente na terra que vai morrer sem acreditar em Jesus? Acredita que as marcas dele não está na mão dele? Até hoje, Jesus tem as marcas naquele dia. Por quê? É a prova. Porque naquele dia, muitos daqueles que hoje blasfemam, que não acreditam em Jesus, vão falar: ele não existe. Hoje os pregos dele estão no centro do Vaticano. O manto de Jesus hoje está coberto no manto na central do Vaticano. A coroa de espiga está lá no Vaticano, na central. Existem evidências que ele veio. Procura no YouTube evidências de Jesus. Você vai ver como está o manto. Existe uma toalha na igreja do Vaticano. Toalha onde a mãe de Jesus foi lá e enxugou o rosto de Jesus. O sangue de Jesus até hoje está naquele manto aqui, lá naquele dia. Glória a Deus. O sangue que escorreram na toalha no rosto de Jesus até hoje está naquele dia. Sabe o que é isso? É a prova do grande dia. Jesus vai mostrar para aqueles que não acreditaram nele, que duvidaram: olha a minha marca. Glória a Deus. Olha só que interessante para você entender isso aqui. Ele já está ressuscitado. Os discípulos já estão com medo. Senhor, já está tarde. Jesus olhou para ele e disse: não tenha medo. Ao cair da noite, não tenha medo, pois eu estou com vocês todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu repetir: pois eu estou com você todos os dias. Glória a Deus. De século a século, até a consumação do século. Olhe para alguém e diga assim: você não está sozinho hoje. Deixa eu repetir para o diabo ouvir: você não está sozinho. Tem alguém maior do que ele aqui nessa noite. Tem alguém mais poderoso do que ele que está aqui nessa noite. Tem alguém mais poderoso que o diabo que está aqui nessa noite. E quem é ele? Aquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus e te tomo pela destra da minha justiça. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará e nem a chama arderá em ti. E quando passares pelas águas, as águas não te afogarão e nem os rios submergirão, porque eu sou o teu Deus. Glória a Deus. Agora dá para abrir a boca e começar a glorificar. Ele cala na chébia, ele canta na súbia. Eu tenho um recado para dizer no ponto espiritual. Enquanto muitas vidas estão sendo tragadas, tem um pouco de Deus nessa terra que está cheia da glória,
pode estar com o celeiro cheio, mas sem a presença, seu celeiro não é nada. Sua carteira pode estar cheia, mas sem a presença você não é nada. Eu posso subir a tribuna para pregar, mas sem a presença não se prega nada. Porque para pregar tem que ter a presença. Se louva, tem que ter a presença. O círculo de oração tem que ter a presença. O grupo dos varões tem que ter a presença. Se anda, tem que ter a presença. Se trabalha, tem que ter a presença. Está na escola, tem que ter a presença. Porque o que muda não é o homem, o que muda não é a presença. Glória a Deus. Santo é teu nome, Pai. Aleluia. Deus vivo, Deus de amor, aleluia, Jesus. Semana passada eu vi um bacana. Semana passada eu vi uma live de um sem vergonha aí que falou assim, ó, deposite R$7 no Pix. As primeiras, né? Aquela malandragem, né? Aquelas 10 primeiras pessoas que depositar R$7 no Pix, Deus vai me usar para trazer revelações para você por 7 minutos. Na hora que eu passei a live na hora. Gente que estava lá fora que fez isso, era gente que estava dentro. O profeta Ezequiel, ele alerta sobre isso. Ele alerta as abominações que estão na casa de Deus. Não é para mim, irmão, comprando os crentes com R$7, irmão. Eu não preciso comprar alguma coisa, já fui comprado por ouro, nem por prata. Eu já fui comprado, não preciso de ninguém para me abençoar. A Bíblia diz que eu e você foi comprado não por ouro e nem por prata, mas pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Oh, glória, aleluia. Você não precisa colocar R$7 na conta para Deus te abençoar. Aí você vê os camaradas sem vergonha falando assim, se você não abençoar, Deus vai amaldiçoar você. Está pensando que Deus depende do seu R$1 que tu tem na carteira? Está pensando que Deus depende do teu dízimo, da tua oferta para te abençoar? Você acha que Deus quer? Se você não abençoar, Deus vai amaldiçoar você. Você acha que Deus vai fazer isso com você? Olha para mim. Nós somos seres humanos. Você acha que Deus não entende aquele que está entregando o currículo desempregado? Você acha que Deus não tem o poder de abrir a porta para ele? Então quer dizer que todos os desempregados serão amaldiçoados então porque não tem para dar oferta? A Bíblia diz em Apocalipse 20 que os livros serão abertos e uma das maiores obras será aquela do engano, vai ser revelada naquele dia. Enganando o povo, e o povo cai na onda. Esse dia eu vi um camarada aí, para não dar repercussão aí, né? Um camarada, um pastor de uma igreja, falou assim: venda a tua padaria. O camarada vendeu a padaria por R$35 mil e falou assim: tudo que você pegar, entrega para Deus. Aí o camarada falando assim: vendi a padaria, mas eu tenho comida para comprar em casa. Eu tenho alguém para pessoa, preciso comprar remédio. Aí o pastor pegou e falou assim: não, você não precisa disso. Você não precisa comprar remédio. Se você comprar um remédio para a tua filha, Deus vai amaldiçoar você, porque você vai tocar naquilo que é de Deus. Meu Deus. Não, tem hora que, né? Glória. Deus. Tem gente que quer rir aqui, irmão. Pode rir. Aí a pessoa que não tem discernimento vai falar assim: nossa, eita, vou tocar no que é de Deus e agora, hein? Nossa, se eu tocar no que é de Deus, Deus vai me amaldiçoar e agora? Não, eu tenho que entregar tudo. Aí Deus lá em cima assim, Aleluia, Deus. Enganando o povo caindo na onda, e o camarada deu. Mas naquele dia, Deus vai mostrar o quão hipócrita ele é. Deus, aleluia. Está pensando que essa vida de enganação vai ficar barata? Está pensando que essa vida de mentira que as pessoas estão querendo enganar por dinheiro? Crente abençoar por dinheiro? O camarada que quer trabalhar? O camarada que não quer trabalhar, no mínimo um servente de pedreiro? Quer ficar só aí, né? Eu vou empregando aí, né? Eu vou empregando aí porque eu vou pregar de sexta a domingo, Deus vai abençoando aí,
pensando que Deus só quer que você só pregue, Deus quer que você trabalhe também. E nada contra que se alguém tem alguém desempregado aqui, Deus vai abençoar você sim, irmão. Glória a Deus. Está desempregado, mas tu não está no mundo não, rapaz. Tu está desempregado, mas está na casa dele aqui, no dono do poder aqui nessa noite. Glória a Deus. São os valores, naquele dia os valores serão invertidos na eternidade. Hoje nós não temos para dar, mas naquele dia a gente vai ter o que dar naquele dia. Então Jesus fica mais 50 dias com os discípulos. E no Monte Santo da Galileia, Jesus ainda está pregando, dizendo: eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. A palavra outro Consolador na linguagem grega significa o mesmo poder, a mesma pessoa, com o mesmo poder, com o mesmo poderio, com a mesma essência, com a mesma glória. Jesus disse: tudo que eu faço, o meu Espírito desce e vai fazer também. Todo o meu poder que eu tenho, eu faço também. Porque a primeira carta ao João disse: e os três são um só, com o mesmo poder e autoridade. Jesus disse: eu vou subir, mas não vou deixar nenhuma pessoa da coluna de fogo aqui sozinho. O meu Espírito vai descer com poder e autoridade e vai te encher nessa noite. Oh glória, aleluia. Eu sinto essa graça aqui, poder e autoridade. Ele disse que ele desce. Glória a Deus. Santo é teu nome, Pai. Estou gostando de pregar aqui, irmãos. Eu estou sentindo a graça dele aqui nessa noite. Oh, aleluia. Você não está sozinho, irmão. Deixa alguém falar para você que você está sozinho. Responda com uma oração. Deus vai provar para você e para a tua família que não está sozinho. Deus vai mostrar para essa doença que você não está sozinho. Para os seus filhos que você não está sozinho. Deus vai mostrar para o diabo que a tua casa ainda vai ser salva. Glória a Deus. Vai abrir a boca e começar a glorificar o nome desse Deus. Abre a boca, meu irmão. Abre a boca, meu irmão. Glorifica o nome desse Deus. Glória a Deus. Ei. Santo é teu nome, Pai. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Olha para mim. Ali começa a igreja primitiva. A inauguração da igreja primitiva. Essa igreja já está cheia de poder, cheia da glória. A igreja cheia do poder, que não tem medo do demônio, não tem medo da mantinga, não tem medo do Exu Caveira, não tem medo dos demônios e muito menos do diabo. Por quê? Porque a igreja já está cheia do poder. E quem é cheio do poder não teme a nada. Aleluia. Deixa eu repetir: se você está cheio do poder de Deus, se você está cheio do Espírito de Deus, pode passar perto da mantiga, a mantiga não te atinge, porque está no esconderijo do Altíssimo. Olha, quem está cheio do poder. Hoje tem gente que fala que os dons cessaram. Olha para mim, os dons não cessaram. Deus continua sendo o mesmo. Deus jamais muda seu poder. E você está pensando que Deus não vai mudar o poder para você? Se você está cheio da presença, se você está cheio do poder, Ele disse: vai naquele hospital, meu irmão, e põe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É poder. Glória a Deus. Não é para mim. Só tem medo quem está vazio aqui. Porque o que alimenta o diabo, você sabia que o que alimenta o diabo é o medo? E se você for em uma igreja e algum demônio se manifestar em alguém, alguém me dizer assim, e se alguém o interrogar dizendo assim: qual é o seu nome? E o demônio que está, porque a Bíblia diz que o demônio é mentiroso, e se o demônio disser na boca da pessoa que está possessa dizer: meu nome é Lúcifer, é mentira. Em muitas igrejas já vi isso.
Aí você vê a pessoa que já está endemoniada, o pastor vai lá sem discernimento, pega o óleo ungido e começa a ungir. Ungir um endemoniado. Ungindo alguém com demônio. E os pastores vão dizer, está na Bíblia. Mentira, a Bíblia diz que vai expulsar. Glória a Jesus. Não é Lúcifer que está dentro da pessoa, porque Lúcifer, o próprio Satanás, se ele entra dentro da pessoa, ele explode. Ele explode a pessoa na hora. Porque ele é um ser espiritual e poderosíssimo, na Bíblia diz. Olhe para mim, irmãos, para você entender isso aqui. E quem tem ouvidos ouça com o Espírito das igrejas. Para mim, irmãos, o povo hoje está faltando um entendimento. A falta de entendimento gera medo e desconfiança. Medo e desconfiança gera mente vazia. A mente vazia representa a casa do diabo. A primeira parte, que é onde o diabo envia um demônio para ele, vai na mente. Porque o que comanda o corpo é a mente. Porque sem a mente o corpo não consegue trabalhar. O diabo entrando uma só vez na mente, o corpo não consegue mais ser restaurado. A não ser que o mais valente entra na casa, ele arranca o valente, amarra de uma vez. A não ser isso, o povo está passando por um processo tão triste, que por qualquer coisa o povo dá glória. Por qualquer louvor ele dá glória. A igreja está tão sem discernimento, como Oséias capítulo 4 versículo 6 diz: pois o povo perece por falta de entendimento. Não é qualquer mensagem que você tem que dar glória. Não é qualquer louvor que você tem que dar glória. Louvores que só falam de dinheiro. Louvores que só falam que Deus vai virar a chave. Louvores que música, né? Músicas que cantam na igreja, dizendo que Deus vai matar a fofoqueira, Deus vai amarrar a língua da fofoqueira, fazendo Deus de palhaço, fazendo Deus de criança. E o povo sem discernimento dando glória. E na emoção começa a girar, começa a rodar, dando soco na cara do irmão. E quem está discernimento fala assim: o Espírito Santo dando soco na cara de ninguém. Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é manso, ele é humilde, ele é bem calmo. E a Bíblia diz então que a igreja está cheia do poder. E os principais líderes ali, Pedro e João, diz a Bíblia que eles também fazem parte na restauração do poder. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo já desce como fogo, através de um vento impetuoso. E todos que estão, as 500 pessoas que estão no cenáculo em Jerusalém, até oraram, mas apenas 120 clamaram a Deus pedindo pelo Espírito. Os 120 são batizados. Entre eles está Pedro e João. Eles estão cheios da presença, cheios do poder e cheios de autoridade. Mas antes disso eles já tinham o costume de entrar na igreja em Jerusalém e fazer a sua oração. Eles tinham o costume de entrar às 3 horas da tarde, que a Bíblia fala a hora nona, mas o horário judaico é às 3 horas da tarde. A Bíblia diz que eles estão subindo a escada do templo. A porta do templo ali, chamada judaica a porta das ovelhas. A Bíblia diz que Pedro e João estão subindo a escada e eles vão ver um coxo. A Bíblia diz que esse coxo não foi de qualquer maneira que ele virou coxo. Ele já nasceu coxo, paralítico. Ou seja, sua infância foi sofrida, sua infância foi caluniada. E a Bíblia diz que esse coxo não estava dentro da casa, estava fora da casa. Esse coxo, ele não foi colocado na porta pela sua vontade. A Bíblia diz que a igreja colocou ele para fora, porque ele era coxo. Porque se você vê no Antigo Testamento, quem era enfermo ou quem tinha alguma deficiência, ele era desprovido do templo, porque era chamado de contaminoso. Se Deus não curasse até 7 a 14 dias, ou um leproso também, era chamado de até um endemoniado
ele era expulso da multidão, ele era jogado do povo. Mas a Bíblia então diz que ele está subindo. Mas ele tinha um costume, porque os líderes do templo falaram assim: eu não quero você no templo, Glória a Deus. mas eu quero usar você. Olha só o nível de amor que tinha na igreja ali, desse tamanho. Porque a Bíblia diz que eles disseram: eu não quero você dentro do templo, eu quero usar você. Fique na escada, e todas as pessoas que foram subir para orar, peça de esmola para eles, porque a esmola que você sabia, a história diz que a esmola que o coxo pedia não era apenas só para ele, ele arrancava uma porcentagem e dava para os líderes da igreja. Mas Pedro e João foi arrancar naquele dia aquela sacanagem que eles estavam fazendo na porta da igreja. Porque quando ele está entrando, o coxo vai pedir uma esmola. Vai pedir o quê? Esmola. Mas Pedro e João, cheios de autoridade, falaram assim: eu não tenho dinheiro não. Porque o que você precisa não é o dinheiro. O que você precisa não é apenas a chave do carro. Mas o que eu e João tem, o que nós recebemos, nós te damos aqui agora. Pois eu não tenho ouro, pois eu não tenho prata, mas o que nós recebemos do céu, a gente também tem amor para te dar também. Glória a Deus. Levanta e comece a andar aqui agora. E a Bíblia diz que eles pegando na mão daquele coxo, o coxo começou a sentir os seus nervos destravar. Ó, os dedos que estavam atrofiados começou a se mexer. O osso começou a fazer barulho. Os nervos atrofiados começou a relaxar. Parece que eu vejo, quando eu leio a Bíblia, a gente tem visão. E quando eu comecei a ler esse texto, eu descobri que Deus apenas não mexe só no mundo espiritual, Deus mexe no mundo físico quando crê. Glória Porque a a Bíblia Deus. diz que eles oraram no mundo espiritual, mas no mundo físico Deus foi lá e colocou a mão. Levanta, homem. Olha para mim, ele disse: se a igreja não te recebe, eu te recebo. Oh, aleluia. Deixa eu repetir: se a igreja não te recebe, eu te recebo. Porque ele disse: Teu levanta. nome, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que muitas igrejas estão fazendo hoje, irmão, com os enfermos, o que tem de gente humilhando quem chega na igreja de chinelo ou de boné, de camisinha regada. Às vezes tem pessoas que chegam na igreja maltrapilho. Alguém não consegue sair da tribuna do altar e ir lá e dar um abraço nele. Alguns estão lá todos assim sentados, irmãos. Já estou encerrando, irmãos. Está lá todo bonitinho, todo etiquetado. E não consegue abraçar aquele que está chegando. Só porque está sujo. Só porque está fedendo. Só porque não tem dinheiro. Olha para mim. Pedro e João eram ricos, não era não, mas eles tinham amor e poder de Deus naquele dia. Ele olhou para o coxo e disse: eu não quero saber se seus pais pecaram, eu não quero saber se você é coxo porque você pecou. O que eu quero saber quem você vai ser a partir de agora. Eu quero saber eu quero que você se põe de pé, mas eu quero saber se você em pé vai ficar fora ou vai entrar dentro do templo. Aleluia. Deixa eu repetir. Deus tem poder para dar, Deus tem poder para te abençoar, mas essa bênção é para você ficar para fora ou para ficar para lado de dentro. Quem está para o lado de fora não dá glória, mas quem está para o lado de dentro dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Abra a boca para adorar Jesus, abra a boca para adorar o nome desse Deus. Glória a Deus. Ei, olha encerrando aqui, a Bíblia diz que esse coxo levantou, ele sentiu os seus nervos desatrofiar e ficar em pé. E a primeira coisa que ele fez, ele disse: eu não vou entrar no templo andando, eu vou entrar no templo saltando de alegria. Aleluia. Olha que interessante, é ali que ele se cumpre um dos maiores cânticos do Salmo de Davi. E com cânticos, e com alegria, eu entro à casa do Senhor. Por quê? Porque é melhor eu ficar mais de um dia na presença de Deus do que 1000 anos sem a presença dele. Aleluia. É nessa hora que você vê quem é crente de verdade. É nessa hora, porque um
Uns recebem e fica parado, mas outros recebem e chega na casa para glorificar, agradecer e exaltar esse Deus. A Bíblia diz que eles entraram. Pedro e João falou assim: você está do lado de fora, mas você não vai entrar sozinho. Pegaram na mão daquele coxo e entraram com aquele coxo dentro da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Diz a Bíblia que o povo que estava dentro da igreja só usando aquele coxo. Esse capítulo não fala de ímpio, fala de crente. Se a Bíblia falar só do ímpio, seria fácil. A Bíblia fala mais sobre o inferno do que o céu. Você sabia disso? Aleluia. Os que usaram aquele coxo, começou a ver aquele coxo andando e falar assim: é ele? É ele aquele que pediu esmola? Era ele aquele pobre que pedia esmola para Pedro e João? Agora nós não temos recurso. Capítulo número 3. Ele, verso 7: segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os seus pés, está na Bíblia, os seus pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. E começou o quê? A andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, vou repetir, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo. E todos ficaram perplexos e admirados com o que tinha acontecido. Olha para mim, irmãos. Diz a Bíblia então que eles reconheceram quem era aquele homem. Antes ele era alguém, hoje ele era aquele que estava no templo. Eles reconheceram e começaram a louvar a Deus. Tem um recado para dizer para alguém aqui. Glória a Deus. Não importa o quanto você ora, alguém pode chamar você de alguém. Ah, é mais um. Ah, é mais um círculo de oração. Ah, é só mais um pastor. Ah, é só mais um irmão. Mas quando Deus honrar você na terra, Deus vai falar você de alguns. Deus vai falar para você: ele é a pessoa. Aleluia. Oh, aleluia. Deus vai abrir a porta do templo naquele dia e vai abençoar você, irmão. Ou você está pensando que eu estou pregando aqui para você é mentira? Ou você está pensando que Deus ainda não tem poder de restaurar a tua casa ainda hoje? Ou você está pensando que Deus não tem poder de abrir o céu ainda nessa noite? Deus ainda tem poder para fazer muito e infinitamente mais aquilo que você precisa. Te convido a se colocar assim. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, terminei no tempo? Rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não importa quem você é, o que você fez ou deixou de fazer. Nós sabemos aqui que o que mais faz a gente desanimar muitas vezes é a culpa, porque a culpa pesa. Às vezes a culpa é consequência de alguma coisa. Mas você sabe que quando você deita, às vezes a gente peca, a gente sabe que quando você deita, o Espírito vai lá e toca na sua consciência. Sabe o que é isso? É que Deus ainda ama você. Glória a Deus. Você pode andar para onde você for, você pode tentar fugir de onde você for, mas da consciência ninguém escapa. Olha para mim, deixa eu repetir: da consciência ninguém escapa. Pode fazer o que quiser, mas na hora de deitar a sua cabeça no travesseiro, a consciência vai pesar naquele dia. Eu convido você, quem puder pegar na mão de alguém, com todo respeito. Eu ainda sinto ele aqui nessa noite. Glória a Deus. Deixa eu dizer aqui. Está com medo por quê? Só tem medo quem está vazio.
Se você veio, mas Deus vai encher você aqui agora. Ore e peça para Deus agora para te encher aqui agora. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e também da terra, Senhor, eu te louvo, Senhor. Exaltamos o teu santo nome e te agradecemos por esta palavra. Senhor, há vidas aqui, Senhor amados, que pode até chegar triste aqui nessa noite, mas pelo teu santo poder já saem restauradas aqui hoje, sem medo, Senhor, mas com coragem, com o teu poder e com a tua unção aqui hoje. Senhor, louvamos por esta campanha, Senhor, louvamos por esta presença nessa casa, louvamos por cada vida que está aqui nessa noite, e queira o diabo ou não, Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor vai prover aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, Senhor. Então, Senhor, eu te peço aqui agora, Senhor, começa a visitar casas de alguém aqui agora, começa a visitar o filho, começa a visitar a filha, começa a visitar o parente agora, começa a visitar o celeiro agora, vida, Senhor, visita a vida espiritual, visita a vida financeira também, Senhor, Senhor, em nome de Jesus. Mas o que não pode faltar agora é a tua presença, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor derramou o teu poder e a tua unção para Pedro, para João, para os crentes da igreja primitiva, é o mesmo poder que desce nessa igreja aqui hoje. Então, Senhor, aonde tem um crente que está pedindo a tua presença ainda aqui agora, Senhor, aonde tem um crente que tem poder para abrir a boca e falar na língua dos anjos agora, Senhor, eu te peço aqui agora, Senhor, enche esse crente aqui agora, Senhor, encha essa crente aqui agora, encha com o teu poder aqui agora, encha com a tua autoridade agora, Senhor. Se em nome de Jesus eu falo agora, Senhor, cura aquele que está enfermo agora, visita alguém aqui agora, restaura, 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 enche, enche, enche agora, enche agora, visita a mente, visita a alma, visita o espírito, visita o corpo, visita a casa, visita o mistério, visita o sonho, encha, sinta esse poder aí agora, sinta essa autoridade agora, seja cheio da glória, da glória, da glória, seja cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia. Quem está sentindo essa presença poderosa de Jesus? Amém? Deus abençoe a vida de cada um que está aqui. Deus abençoe a vida do meu irmão. Todas as vezes que o Senhor precisar para me entregar, pode estar, porque tu tem meu telefone, né? Sabe onde eu trabalho, né? Irmãos, que Deus abençoe. Amém. Obrigado aí, né? Por ouvir aquilo que Deus deu para vocês, e tenha certeza que a sua história vai mudar. Que isso? É mais uma coisa de pregador? Não. A sua história vai mudar. Deus não mudou de muita gente. Você não vê testemunho de pessoas falando: minha história mudou, Deus me restaurou, Deus me deu o poder de te abençoar também. Deus só não abençoa o ímpio, Deus não abençoa o ladrão, o mentiroso, o fofoqueiro que fala mal da vida dos outros. Deus não abençoa. Mas tem um povo aqui que ainda ora. Glória a Deus. Ainda tem um povo aqui que clama e reconhece que Deus tem poder. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus dê saúde, paz, felicidade para vocês. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Graças a Deus.